No dia 27 agora de abril, às 0h31, nós temos uma superlua no grau 7 do eixo Escorpião e Touro. A lua cheia é quando o sol ilumina a lua, que é o nosso mundo das emoções e também mundo do inconsciente, das situações onde a gente age de um jeito instintivo e visceral. Escorpião, que é essa lua cheia, ele tem uma relação muito forte com as questões emocionais que a gente muitas vezes reprime. Todos nós temos esse signo no nosso mapa e nesse lugar onde está no nosso mapa, fala muito dos nossos traumas, dos nossos complexos, das dores da infância, dos ressentimentos, de todos aqueles processos que a gente de alguma forma bloqueia. Escorpião é fênix, renasce das cinzas, sem dúvida. É um dos signos mais fortes do zodíaco. E muitas vezes, essas questões reprimidas, a gente cria uma barreira, né? E a gente cria os processos de defesa, e aí é quando a gente quer controlar, quer ter posse sobre as pessoas, tem toda essa relação, né? Essa é uma lua cheia que ela vai trabalhar muito essa possibilidade de libertar da sombra. Essa lua cheia em Escorpião, ela tem a ver com o mito da Hidra. Então, Hércules tinha 12 trabalhos. E o 8º trabalho, que é relacionado a Escorpião, era que Hércules tinha que achar a Hidra e matá-la. E a Hidra, que tem 9 cabeças, ela está escondida numa cova e afundada lá no escuro, como se ela estivesse lá afundada num lodo, numa lama, e ele precisa ir até ela e matá-la. E antes de sair para essa jornada, que é a jornada que todos nós vivemos, o mestre deu a Hércules 3 conselhos antes que ele saísse para a captura da Hidra. O primeiro conselho, ele dizia: nós nos elevamos quando nós nos ajoelhamos. Então, isso tudo tem a ver com o que está acontecendo com essa lua. O segundo conselho que o mestre deu para Hércules é que conquistamos quando nós, de alguma forma, né, e com sabedoria, nos entregamos. Né? Isso é para pensar. E o terceiro conselho do mestre para Hércules é que nós ganhamos quando nós renunciamos. E aí Hércules guardou esses 3 conselhos de um mestre sábio, que eu entendo que esse mestre é o próprio Saturno, e ele foi na jornada atrás dessa Hidra. E isso tudo é porque essa lua tem a ver com a gente descobrir essa Hidra interna, soltar, render e trabalhar com humildade toda essa nossa parte que a gente precisa trazer à luz. A Hidra são as nossas emoções reprimidas. E aí Hércules, ele foi para esse 8º trabalho e ele encontrou onde a Hidra estava escondida. Era numa cova profunda, escura. E aí o que acontece é que a Hidra, ela não queria sair. E Hércules tinha medo de entrar. Isso fala das nossas emoções. As nossas emoções, aquelas que a gente não lida, que é a nossa sombra, que a gente reconhece através do outro. Quando você detesta uma pessoa, ela está jogando na sua cara a sua sombra. Essas dores, essas emoções de ressentimento, de mágoa, elas não querem aparecer, elas estão lá no fundo, elas não querem vir à tona. Elas estão bastante escondidas. Né? E muitas vezes a gente tem uma dificuldade de mergulhar na cova e trazer à luz, porque é no momento onde a gente precisa lidar com o nosso lado feio, que nós temos, né? De raiva, de inveja, de vingança, todos nós temos esse lado, e é importante trazê-lo à luz
para que a gente evolua, né? E aí Hércules teve coragem e foi lá na cova e começou a lutar com a Hidra. E quanto mais ele cortava as cabeças, mais elas cresciam, né? Então, assim, era uma luta que ele tentava e mais ela crescia. E o que isso significa numa questão emocional? Que ele, assim, quando a gente depara com uma sombra, com um processo negativo, a gente, quando não tem muita consciência, a gente tenta amenizar ou abafar e ela cresce como um comportamento obsessivo. E aí sim, fica muito mais forte essas situações. Em geral, são quando pessoas com esse comportamento que a gente odeia, porque a gente nega na gente, começa a surgir na nossa vida, né? E aí a gente tem muita raiva. Então, observe as pessoas que você tem muito bode num comportamento, porque é esse que você abafa, não integra, e aí é muito mais difícil. A nossa vida é um espelho, não é? Quando a gente vem uma outra pessoa, ela realmente nos coloca esse nosso lado mais negativo, quando a gente detesta aquilo. Aí, Hércules pensou naquele conselho do mestre sábio, que dizia que quando a gente se ajoelha, a gente consegue resolver as situações, porque há humildade nessa situação. E aí o que ele fez? Ele foi para debaixo da ilha. E aí de debaixo da ilha, ajoelhado, ele a levantou. E aí ele segurou nela e trouxe para a luz. E aí o que acontece? Que a Hidra, ela não suporta a luz e ela morreu. Que é quando a gente traz tudo aquilo que está submerso, né, no porão da nossa vida e a gente ilumina e encara que sim, nós temos problemas, nós não somos imortais, nós temos defeitos, nós somos carentes, nós temos raivas, traumas. E aí quando a gente encara isso e a gente se perdoa, inclusive, a gente consegue evoluir. A gente consegue se transformar. E essa realmente é a ideia dessa lua cheia. E aí, por isso ela é tão importante, porque é essa semana, e a partir do dia 27, a gente tem a possibilidade de integrar em nós a sombra e a luz, o yin e o yang, tudo é dual nessa vida, não é? Nós precisamos do escuro para olhar para dentro e nós precisamos do dia, o sol, para olhar para fora. E eu vou dar uma sugestão de um ritual para ser feito, de preferência no dia 27, ou ali, no máximo, 2 dias depois. Porque quando a lua muda de fase, o primeiro dia é 100%, e aí ela vai perdendo aquela potência. A ideia é que a gente use uma vela ou branca ou uma vela lilás. E que a gente acenda essa velinha, antes faça uma meditação, como a gente está pensando em 9 cabeças da Hidra, faça uma meditação ali de 9 minutos, e depois que você estiver bem limpo, bem fora do mundo externo, pega 2 folhas de papel, e com um lápis, escreva primeiro, defeitos de pessoas que você não suporta. Você não precisa dar o nome dessa pessoa, mas pense, um defeito do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, do seu chefe, dos seus amigos. Defeitos que você não suporta, sabe? Abusado, falar demais, não tem noção, materialista. E aí depois você vai pegar a segunda folha e vai pegar todos os defeitos e vai escrever na frente: eu sou abusado, eu falo demais, eu sou muito materialista. Porque tudo aquilo que nessa folha você não suporta no outro é o que você não suporta em você. E aí, depois de escrever toda essa parte, o que a gente vai fazer? Você vai pegar a vela e vai queimar essa onde você está assumindo essa sua sombra. E aí você queima esse papelzinho, você sopra numa grama, numa planta, enfim, né?
é uma cinza, porque os rituais, eles têm como a intenção dos rituais é uma conexão com você mesmo. Aquela folha lá que você escreveu sobre o outro, amassa e joga fora, mas é importante queimar essa que é sobre quem você é. Essa é uma lua cheia que vai mexer bastante com todos nós. Ela vai pegar forte no mapa do Brasil, porque ela vai tocar o Marte do mapa do Brasil. Então a gente deve ter uma semana onde a gente vai começar a ter umas explosões com relação a pessoas de autoridade, governo, empresários, famosos, enfim. É uma lua cheia que traz à tona aquilo que foi escondido, nosso e dos outros. Então a gente pode esperar que essa é uma semana de revelações importantes com relação à política também. Isso tudo para purgar, limpar e fazer uma evolução, que é isso que esse ano, o ano aquariano, pede para todos nós, que a gente passe a assumir mais quem nós somos de verdade, inclusive trazendo a nossa sombra, porque quando a gente, sabe, realmente assume que nós temos esse tanto de sombra, a gente conversa e equilibra e evolui. É isso aí, um super namastê.